De não saber imagino. que horas são, passa o dia inteiro dentro do shopping, e, tipo, chega de manhã e sai, tá tudo escuro, vira uma confusão na cabeça da pessoa. Né? E assim, Arthur, aí qual que é a gravidade disso? Provavelmente vai afetar seu sono. E daqui a pouco a gente fala de sono de novo, porque na minha avaliação acho que é um dos aspectos mais importantes da saúde humana. E tem várias paradas e maneiras pra gente falar de sonho também, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas um dos problemas é que pode afetar seu sono. E como eu disse, Arthur, se você dormir menos do que você deveria, adultos, vou falar bem calmo para as pessoas terem certeza que estão vendo direito. Adultos precisam dormir pelo menos 7 horas. É de 7 a 9 horas. Se você dorme menos do que isso, você vai pagar um preço dia seguinte e ao longo dos anos, mesmo que você não perceba. Ele não acostuma. Se eu dormir 6, se eu dormir 5, ele não acostuma. Você pode adotar estratégias para compensar, tomar café, tomar drogas, tomar sei lá o quê. Mas o seu corpo precisa de pelo menos 7 horas. O seu cérebro precisa. Se for menos que isso, mesmo que você não perceba, e as pessoas... Eu ouço direto a galera falando, não, durmo só 6 horas, fico bem. Ok, eu acredito que você acha que você está bem. Mas você não está bem e a gente tem como traçar isso com teste. Posso pegar um teste que mede a atenção e eu vou te mostrar que você tem um déficit de atenção rolando aí, só que você não está percebendo. Tem um trabalho que eu gosto de comentar muito, Arthur, que saiu em 2003, numa das maiores revistas dessa área de sono, chama Sleep. E é o trabalho mais citado dessa revista. E ele mostrou, eles quantificaram o quanto de déficit que a pessoa tinha, dependendo do quanto ela dorme por noite. Então, o que eles fizeram? Dividiram as pessoas em grupos. Algumas, elas podiam dormir até no máximo 4 horas. Algumas podiam dormir até 6 horas. E algumas podiam dormir às 8 horas. Eles não deixavam a pessoa dormir mais do que isso. E teve um grupo que não dormiu nada. E aí depois, ao longo dos dias seguintes, eles avaliaram, passaram testes nessas pessoas, testes relacionados à atenção, inclusive. E aí o que eles viram? Pessoas que dormiram, que tinham direito a dormir 6 horas, e 6 horas nem é tão pouco, né? Tem muita gente que dorme 6 horas. Eles viram que esse grupo que dormia 6 horas, depois de 10 dias, dormindo 6 horas, eles tinham um déficit de atenção equivalente a uma pessoa que virou à noite. E assim, todo mundo já virou à noite alguma vez, sabe como é que é. Um dos sistemas que fica muito afetado é atencional. Você não consegue prestar atenção numa aula, num podcast. Se você não tivesse dormido hoje, você não está conseguindo prestar atenção em mim, tá, sei lá, viajando. Eu já fui pra aula virado. Todo mundo não porque já eu tava na farra, porque eu fiquei jogando. Os caras devem achar, foi pro bar, beber. Não, mas poderia ser também, né? Acho que todo mundo já deixou de dormir por algum motivo. Às vezes até para estudar. A pessoa vira à noite para fazer uma prova. Cara, é a maior cagada que você pode fazer na véspera de uma prova, é dormir menos do que você deveria. É assim, é a pior de todas as possibilidades. E aí, nesse trabalho, eles viram isso, né? Que as pessoas que ficaram 10 dias seguidos dormindo 6 horas, eles acumularam ao longo dos 10 dias um déficit de atenção que lá no 10º dia, eles tinham tantos lapsos de atenção quanto uma pessoa que virou a noite inteira. Então, assim, 6 horas não é o suficiente. Muito menos 5, muito menos 4. E aqui eu estou falando só de um parâmetro, que é capacidade de foco atencional, de controlar a atenção e tudo mais. Tem vários outros aspectos que ficam super prejudicados com a falta de sono. E assim, quando eu digo falta, 1 hora faz muita diferença, cara. Tipo, a diferença de você dormir 6 e 7 não é pouca, é muita. Então, qualquer pessoa que me fala, eu durmo 6, durmo 5, fico bem, eu penso, cara, eu acredito que você acha que você tá bem, mas você não tá bem. E uma coisa legal é que quando a gente dorme menos do que a gente deveria, especialmente se a diferença não é muito grande, tipo 1 hora, uma das coisas que fica afetada é que a pessoa, ela perde a capacidade de avaliar a própria sonolência. Então, ela pode falar que não está sonolenta, que está ok, mas, na verdade, ela está sonolenta e não está ok. E esse trabalho mostrou isso também. Eles passaram uma escala lá que a pessoa... Uma autoescala muito usada para a pessoa avaliar a sonolência e tal. E as pessoas que dormiam 6 horas respondiam a mesma coisa... As que dormiam só 4 respondiam a mesma coisa que as que dormiam 6, que ficava próximo de quem tinha dormido às 8. Então, assim, a capacidade de autoavaliação fica prejudicada também. Então, a pessoa fala, eu tô legal. Tudo bem, eu acredito que a pessoa esteja achando que ela tá legal, mas eu sei que ela não tá.
E não é opinião minha, é a ciência que diz assim. Tem centenas de trabalhos mostrando os inúmeros déficits de saúde, de desempenho. Se a pessoa tem um mínimo de preocupação com o desempenho dela, com o bem-estar dela, ela tem que parar e olhar como que ela está dormindo. O problema é que a gente vive uma vida hoje que muita gente não tem como, né? Dormir na hora certa ou a quantidade de horas que é necessário, né? A gente criou um método para viver que não está batendo com o que a gente precisa, né? É a mesma discussão, né, Arthur, que a gente falou. A gente vive numa sociedade, nós criamos uma sociedade que é incompatível com o nosso corpo. Né? A questão lá de buscar felicidade, a questão de comer, ter acesso a alimentos ricos em gordura e açúcar. E assim, por isso que eu acho importante a gente saber essas coisas, para você saber lidar com isso. E eu entendo que você tem filhos, talvez você não possa dormir tanto quanto você gostaria. Tem pessoas cujo trabalho ele é assim, né? Você tem que ficar acordado de noite e dormir de dia, dependendo do plantonista e tudo mais. Mas tudo bem, eu entendo. Agora, o importante, pelo menos, é a pessoa saber as consequências daquilo, saber o que está acontecendo, até para adotar estratégias de como tentar contornar ou tentar amenizar.